Você já parou para pensar que a história da criação, aquela que ouvimos desde crianças, pode conter segredos muito mais profundos do que imaginamos? E se eu te dissesse que o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, não é apenas um relato religioso, mas um mapa cosmológico complexo, cheio de símbolos e significados que foram deliberadamente ocultados ou perdidos ao longo dos séculos? A narrativa de que em 6 dias Deus criou os céus e a terra é a base de uma das maiores religiões do mundo. Mas essa simplicidade aparente esconde uma complexidade fascinante. A cosmologia cristã, o estudo da origem e estrutura do universo sob uma perspectiva cristã, não se limita a uma leitura literal. Teólogos e estudiosos, ao longo da história, buscaram interpretar esses textos de maneiras diversas, vendo-os como alegorias, poesia ou relatos teológicos carregados de simbolismo. A ideia de que Gênesis 1 poderia ser uma mitologia, no sentido acadêmico da palavra, um relato que carrega verdades profundas sobre a condição humana e o universo, abre um universo de possibilidades. Imagine que cada dia da criação não corresponda a um período de 24 horas, mas a eras geológicas ou a estágios de desenvolvimento cósmico. Essa visão, embora controversa para alguns, permite um diálogo surpreendente com a ciência moderna. A cosmologia bíblica descreve um universo estruturado de uma forma muito particular. O céu é visto como uma cúpula, o firmamento, sustentado por colunas cósmicas. Acima dessa cúpula haveria um oceano celestial, de onde viriam as chuvas. A Terra, por sua vez, estaria fundada sobre um abismo caótico. Essa imagem, que pode parecer arcaica, reflete o conhecimento e a visão de mundo das antigas culturas do Oriente Médio. No entanto, o segredo aqui não está na precisão científica, mas no significado teológico. Essa estrutura cósmica revela uma ordem divina imposta sobre o caos. A criação, nesse sentido, é um ato de organização, de trazer harmonia a um estado de desordem. A narrativa da criação em Gênesis não é a única na Bíblia. Existem outras passagens em livros como Jó, Salmos e Provérbios, que oferecem diferentes perspectivas sobre a origem do universo. O Salmo 74, por exemplo, descreve a criação como uma batalha divina contra monstros marinhos, que representam o caos. Essa diversidade de relatos dentro do próprio texto sagrado sugere que não existe uma única forma de entender a criação, mas múltiplas camadas de significado. O que nos leva a questionar: por que uma versão se tornou a dominante? A história de Adão e Eva, o Jardim do Éden e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal é, talvez, a parte mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais enigmática. A interpretação tradicional nos fala de um pecado original, uma queda da graça que condenou a humanidade. Mas e se a história for uma alegoria sobre a transição da inocência para a consciência? O fruto proibido não seria uma simples maçã, mas o despertar da autoconsciência, da moralidade e da capacidade de julgar. Essa nova condição, embora trouxesse sofrimento e mortalidade, também abriu as portas para o livre-arbítrio e o crescimento espiritual. A expulsão do paraíso, sob essa ótica, não é uma punição, mas uma etapa necessária na jornada humana. Essa perspectiva muda tudo. A história da criação deixa de ser um relato sobre um erro primordial para se tornar uma narrativa sobre o potencial humano. O segredo, então, não estaria em um pecado oculto, mas na própria natureza da nossa existência, na dualidade entre nossa origem divina e nossa condição terrena. A cosmologia cristã, portanto, nos convida a uma jornada de descoberta, a olhar para além do literal e a encontrar os significados profundos que se escondem nas entrelinhas. É um convite para questionar, para explorar e para redescobrir uma sabedoria antiga que continua a ressoar em nossos tempos, nos desafiando a entender nosso lugar no universo e o propósito da nossa existência. A narrativa que nos foi contada é apenas a ponta do iceberg. O que mais estaria escondido nas profundezas desses textos milenares? A resposta pode te surpreender e transformar para sempre a sua visão sobre a Bíblia e sobre si mesmo.
No universo silencioso e ordenado que se seguiu à criação, uma nova ordem de seres foi concebida, entidades de pura luz e poder, destinadas a servir como mensageiros e Jesulatã da vontade divina, os anjos. Mas a história desses seres celestiais é muito mais complexa e sombria do que as imagens populares de figuras aladas e benevolentes nos fazem crer. A angelologia cristã, o estudo dos anjos, revela uma hierarquia celestial intrincada, uma verdadeira sociedade cósmica com diferentes ordens e funções. A classificação mais influente foi proposta por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, entre os séculos IV e V, em sua obra A Hierarquia Celeste. Ele descreveu uma estrutura de 9 coros angelicais, divididos em 3 esferas. A primeira esfera, a mais próxima de Deus, é composta pelos serafins, querubins e tronos. Os serafins, cujo nome significa aqueles que ardem, são descritos como seres de 6 asas que ardem com o amor divino, protegendo o trono de Deus. Os querubins, por sua vez, são os guardiões do conhecimento e da sabedoria celestial. Após a expulsão de Adão e Eva, foram eles os encarregados de guardar os portões do Jardim do Éden. Os tronos, por fim, são a personificação da justiça e da majestade divina. A segunda esfera é formada pelas dominações, virtudes e potestades. As dominações atuam como uma espécie de ministros celestiais, transmitindo as ordens divinas para as hierarquias inferiores e governando o universo. As virtudes são responsáveis pelos milagres e pela manutenção das leis da natureza. As potestades, por sua vez, têm a função de proteger a humanidade das forças do mal. A terceira esfera, a mais próxima dos seres humanos, é composta pelos principados, arcanjos e anjos. Os principados são os protetores das nações e dos reinos. Os arcanjos, como Miguel, Gabriel e Rafael, são os principais mensageiros de Deus, encarregados de missões de grande importância. E, finalmente, os anjos, a ordem mais baixa, são os que mais se preocupam com os assuntos humanos, atuando como mensageiros e anjos da guarda pessoais. Mas o que as escrituras canônicas não contam em detalhes é a história da grande rebelião celestial. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem uma visão muito mais detalhada e perturbadora desse evento cósmico. Segundo essas tradições, um grupo de anjos, liderados por um ser de imenso poder e beleza, Lúcifer, se rebelou contra Deus. A motivação para essa rebelião é um tema de profundo debate teológico, mas geralmente é associada ao orgulho e à recusa em se curvar diante da humanidade, a nova criação de Deus. O resultado foi uma guerra nos céus, uma batalha de proporções inimagináveis que dividiu as legiões angelicais. Miguel, o arcanjo, liderou as forças leais a Deus, e após uma terrível batalha, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e expulsos do paraíso, lançados nas profundezas do abismo. Esses anjos caídos se tornaram os demônios, seres corrompidos pelo ódio e pela inveja, cujo único propósito é tentar a humanidade e afastá-la de seu Criador. A demonologia cristã, o estudo dos demônios, revela que eles também possuem uma hierarquia, uma espécie de reino sombrio que imita e perverte a ordem celestial. Satanás, ou Lúcifer, reina como príncipe das trevas, e seus generais comandam legiões de demônios, com diferentes especialidades na arte da tentação e da destruição. O segredo que foi escondido aqui é que a linha entre o sagrado e o profano, entre o anjo e o demônio, é muito mais tênue do que se imagina. A própria Bíblia, em Colossenses, menciona tronos, dominações, principados e potestades, sugerindo uma complexa estrutura de poder no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. A existência dessas entidades, sua guerra cósmica e sua contínua influência sobre o mundo humano são elementos cruciais da cosmologia cristã que foram, muitas vezes, simplificados ou ignorados. Eles nos lembram que o universo não é um lugar vazio,
e que a jornada humana se desenrola em um cenário de conflito espiritual, onde forças invisíveis batalham pelo destino de nossas almas. A questão que permanece é: qual o nosso papel nessa guerra cósmica? E até que ponto estamos cientes das forças que nos cercam e influenciam nossas vidas a cada momento? Enquanto as antigas escrituras desenhavam um universo de cúpulas celestiais e batalhas angelicais, uma outra narrativa sobre nossas origens estava sendo escrita, não em pergaminhos sagrados, mas nas estrelas e no código genético da própria vida. A ciência, com suas ferramentas de observação e experimentação, começou a desvendar uma história da criação tão ou mais grandiosa e misteriosa do que qualquer mitologia. A cosmologia moderna nos diz que nosso universo teve um início, um ponto de partida. Não em 6 dias, mas há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, em um evento de energia e densidade inimagináveis conhecido como o Big Bang. A partir de um ponto infinitesimalmente pequeno e quente, o universo começou uma expansão violenta, um processo que continua até hoje. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era uma sopa primordial de partículas subatômicas. Com o resfriamento gradual, essas partículas se uniram para formar os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio. A gravidade, então, começou a agir, juntando esses átomos em nuvens gigantes que, sob seu próprio peso, colapsaram para formar as primeiras estrelas e galáxias. Dentro dessas fornalhas estelares, elementos mais pesados foram forjados através da fusão nuclear. Quando essas estrelas massivas chegaram ao fim de suas vidas, elas explodiram em supernovas, espalhando esses novos elementos pelo cosmos. Foi a partir desses destroços estelares que nosso sistema solar se formou, há cerca de 4,6 bilhões de anos. O Sol, os planetas, incluindo a nossa Terra, são todos feitos de poeira de estrelas. Em nosso planeta, as condições eram propícias para o próximo grande capítulo da história da criação, o surgimento da vida. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, nos mostra como, a partir de um ancestral comum, a vida se diversificou em uma miríade de formas ao longo de bilhões de anos. Através do processo de seleção natural, os organismos mais bem adaptados ao seu ambiente sobrevivem e transmitem suas características para as gerações seguintes. Esse processo, lento e gradual, deu origem à incrível biodiversidade que vemos hoje, desde as bactérias mais simples até a complexidade da consciência humana. A princípio, essa visão científica da criação parece estar em conflito direto com o relato bíblico. Onde está Deus no modelo do Big Bang? Como conciliar a evolução das espécies com a criação de Adão e Eva? Esse aparente conflito tem sido uma fonte de tensão e debate por séculos. No entanto, muitos teólogos e cientistas hoje veem a possibilidade de um diálogo, de uma harmonização entre essas duas grandes narrativas. Eles argumentam que a ciência e a religião não são inimigas, mas sim duas formas diferentes de buscar a verdade. 2 idiomas distintos tentando descrever a mesma realidade. A ciência nos explica o como da criação, os mecanismos físicos e biológicos que regem o universo. A religião, por sua vez, nos fala do porquê, do significado e do propósito por trás de tudo isso. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos do cristianismo já no século IV, argumentava que o universo teve um começo e que Deus o criou junto com o tempo, uma ideia que surpreendentemente ecoa a cosmologia moderna. Ele também alertava contra interpretações excessivamente literais da Bíblia, afirmando que, se a ciência provasse algo contrário a uma leitura literal das Escrituras, então essa leitura deveria ser reavaliada. Nessa perspectiva, o Big Bang não exclui a existência de um Criador. Pelo contrário, para muitos, a precisão matemática e as constantes físicas que permitiram o surgimento do universo e da vida apontam para uma inteligência subjacente, um ajuste fino, que dificilmente poderia ser fruto do acaso. O chamado princípio antrópico sugere que o universo parece ter sido projetado para a existência da vida consciente.
Da mesma forma, a evolução pode ser vista como um método que Deus escolheu para criar a vida em toda a sua diversidade, um processo contínuo de criação que ainda está em andamento. O segredo que nos foi escondido, talvez, seja que não precisamos escolher entre a ciência e a fé. Que o relato do Gênesis e a teoria do Big Bang não são mutuamente excludentes, mas podem ser vistos como duas metades de uma mesma história, a história de um universo que é, ao mesmo tempo, regido por leis físicas e imbuído de um propósito divino. A ciência, ao desvendar os segredos do cosmos, pode nos levar a um profundo senso de assombro e admiração, uma experiência que muitos descreveriam como religiosa. E a fé, por sua vez, pode nos dar um quadro de significado para as descobertas científicas, nos ajudando a navegar pelas grandes questões existenciais que a ciência por si só não pode responder. A incógnita, o grande mistério, permanece. Mas talvez a jornada para desvendá-lo não esteja em uma única resposta, mas na síntese dessas duas poderosas formas de conhecimento humano. Vivemos em uma era de paradoxos. Por um lado, a ciência nos deu um poder sem precedentes para entender e manipular o mundo ao nosso redor. Desvendamos o código da vida, olhamos para as profundezas do universo e criamos uma civilização tecnológica que teria parecido mágica para nossos ancestrais. Por outro lado, nunca estivemos tão desconectados das antigas narrativas que, por milênios, deram sentido e propósito à existência humana. A cosmologia cristã, com seus anjos, demônios e sua narrativa de criação, queda e redenção, pode parecer uma relíquia de um tempo passado, uma mitologia obsoleta em face do conhecimento científico. No entanto, a relevância dessas histórias antigas para os nossos tempos atuais é muito maior do que podemos imaginar. O conflito aparente entre ciência e religião, que marcou os últimos séculos, está começando a dar lugar a um novo diálogo. Percebemos que as questões fundamentais da existência humana, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não podem ser respondidas apenas pela ciência ou pela religião isoladamente. A cosmologia cristã, quando interpretada não como um livro de ciências, mas como um mapa da psique humana e da jornada espiritual, oferece uma profunda sabedoria. A história da criação, por exemplo, nos lembra que o universo tem uma ordem e um propósito, uma ideia que pode servir como um antídoto para o niilismo e o sentimento de falta de sentido que permeiam nossa cultura. A narrativa da queda nos fala de nossa natureza dual, de nossa capacidade tanto para o bem quanto para o mal, e da nossa constante luta interna. A presença de anjos e demônios, por sua vez, pode ser entendida como uma metáfora para as forças psicológicas e espirituais que nos influenciam, as inspirações que nos elevam e as tentações que nos derrubam. A relevância dessa cosmologia se manifesta em debates contemporâneos sobre ética, tecnologia e o futuro da humanidade. A questão do transhumanismo, por exemplo, que busca transcender as limitações biológicas humanas através da tecnologia, ecoa a antiga tentação de ser como Deus. A cosmologia cristã nos alerta para os perigos da arrogância e da busca por poder sem sabedoria, nos lembrando da importância da humildade e do respeito pelos limites da natureza. Da mesma forma, a crise ecológica que enfrentamos pode ser vista como uma consequência direta de uma visão de mundo que nos separou da natureza, tratando-a como um mero recurso a ser explorado. O Gênesis, no entanto, nos apresenta a humanidade como guardiã da criação, com a responsabilidade de cuidar e proteger o mundo natural. Essa perspectiva oferece um poderoso fundamento ético para a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. O que permanece como uma incógnita, o grande mistério que nem a ciência nem a religião conseguiram desvendar completamente, é a natureza da consciência. O que é essa chama interior que nos permite experimentar o universo, amar, criar e buscar um significado? A ciência pode mapear as atividades neurais do cérebro, mas não consegue explicar a experiência subjetiva da consciência. A religião, por sua vez, nos fala da alma, de uma centelha divina dentro de nós. Mas essa é uma questão de fé, não de prova empírica.
É aqui, na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que a cosmologia cristã e a ciência moderna podem se encontrar. A busca por entender a consciência, o universo e nosso lugar nele é uma jornada compartilhada. A cosmologia cristã nos afeta hoje, quer sejamos crentes ou não, porque ela moldou os fundamentos da nossa civilização, nossos valores, nossa arte e nossa compreensão do que significa ser humano. As suas narrativas estão profundamente enraizadas em nosso inconsciente coletivo. O segredo que talvez tenha sido escondido não é uma conspiração ou uma informação suprimida, mas a percepção de que essas histórias antigas não são sobre o passado, mas sobre o presente. Elas são um espelho no qual podemos ver nossos próprios conflitos, nossas esperanças e nossos medos mais profundos. A relevância da cosmologia cristã não está em sua precisão científica, mas em sua capacidade de nos conectar com o mistério da existência, de nos inspirar a viver de forma mais ética e consciente e de nos dar esperança em um futuro incerto. A grande incógnita permanece, mas talvez o propósito não seja encontrar uma resposta definitiva, mas continuar a jornada de questionamento, exploração e descoberta. Uma jornada que une a razão e a fé, a ciência e a espiritualidade, em uma busca comum pela verdade.